Boa noite a todos. Que o nosso irmão maior Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê intuição e que todos nós possamos abrir os nossos corações para que as benesses dessa noite possam estar conosco amanhã e sempre. Bem, meus amigos, as palavras de Jesus, elas são, todas elas, às vezes as frases mais simples, nós precisamos analisá-las e tentar interiorizar a mensagem do Mestre. Há uma passagem muito singela, mas, no entanto, muito significativa, e ela está descrita, por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, lá no versículo 14. Como a gente percebe, no início do Evangelho, a parte inicial dos Evangelhos é quando narra o nascimento de Jesus, depois narra o início do apostolado de Jesus. Então, Jesus estava procurando os seus auxiliares, os discípulos, para que o acompanhassem na jornada, no trabalho de propagação, de difusão da Boa Nova, que é o Evangelho. E, como dissemos lá em Marcos, há uma narrativa que diz assim: e, passando, viu Levi, filho de Alfeu, e disse: segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Então, Levi, filho de Alfeu, é o Mateus. Mateus, ele estava na coletoria, ele era um publicano, um coletor de impostos, e ele estava lá na coletoria. E Jesus, ao entrar naquela localidade, ele percebeu ali a figura de Levi. E já tinha escolhido Levi. A gente sabe que um espírito perfeito como é Jesus tem a presciência de tudo. Então, o que acontece? Ele fez esse convite. Mas a narrativa em si, nós vamos entrar num ponto da significação dos verbos que Jesus utiliza. O levantar e seguir. Muito bem. Quando a gente lê os evangelhos, é interessante que a gente note que, por todos os recantos, onde Jesus ele deixou assim, vamos dizer, o sinal de sua passagem, a marca de sua passagem, o que acontece? Houve sempre uma grande movimentação, no que se refere a esse ato de levantar e seguir. Então, é uma coisa interessante para a gente analisar o significado desse levantar e o significado do seguir. Bom, quando a gente fala para uma pessoa levantar-se, subentende que a pessoa estava sentada ou deitada. Não é verdade? Levantar significa isso, você sair de uma posição que você provavelmente deve estar sentado ou deitado. Resumindo, admite da ideia de uma posição de descanso, de uma posição de cômoda, uma posição de acomodação. Então, o que acontece? Quando Jesus diz levanta, e ele, para seguir, ou seja, quando Jesus disse lá a Mateus, segue-me, pediu para ele seguir, e ele se levantou. Então, se ele se levantou, ele estava sentado ou deitado. A gente sabe pelo texto que Mateus estava sentado, ele estava na coletoria. Em Mateus mesmo, ele diz isso, ele estava sentado. Bom, essa posição de conforto é a posição, essa zona de conforto, que todos nós procuramos isso. Então, quando estamos numa situação de conforto, nós não ousamos sair daquela posição. Então, é assim, por exemplo, quando a gente tem uma atividade, um emprego que nos dá um conforto e de um bom salário, de uma exigência muito pouca, mas a gente, às vezes, não se sente realizado. Mas como nós estamos numa zona de conforto, nós não ousamos sair dali para procurar outras coisas. Então, o que Jesus quer dizer nesse levanta, para levantar e seguir, é exatamente isso que a gente tem que entender, porque nos evangelhos, por exemplo, outros evangelistas, outros discípulos, André e Tiago, eles deixaram suas redes, eram os pescadores, estavam pescando, deixaram suas redes
para acompanhar o Jesus. Então, o próprio Mateus, que nós estamos falando aqui. Então, naquela passagem do paralítico, após curado, ele retoma a saúde e então ele se ergue e anda, ou seja, prossegue. E aí nós precisamos entender isso. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos as oportunidades aí batendo a nossa porta, oportunidade da gente se levantar, da gente reagir à situação que nós nos encontramos e a gente não faz por medo. Por medo. Por quê? Porque muitas das vezes a gente precisa entender que são dolorosas peregrinações e que exigem um esforço profundo nosso, é que se encontra a mudança. Não é fácil, por exemplo, a gente ser espírita. Tanto é que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, diz assim, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. Então, nós precisamos de esforço. Ninguém constrói nada sem esforço. Ninguém faz uma reforma íntima sem que se trave ali uma guerra hercúlea contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo que está lá no recôndito do nosso coração. Então, são essas as coisas que a gente fica pensando assim, quando a gente medita muito. Às vezes a gente lê uma passagem aqui, a gente está estudando Espiritismo, eu fico pensando assim, puxa vida, quantas oportunidades nós temos, todos nós, eu, vocês, quantas oportunidades nós temos de mudança? Quantas oportunidades nós temos de fazer diferente? E não fazemos por quê? Pelo medo de desafiar, pelo medo que a gente sente de ousar fazer diferente, de fazer uma coisa nova. Claro, nós precisamos de estabilidade. Claro, nós precisamos do bom senso, nós precisamos de consciência. Nós não devemos agir de forma deslocada. Nós não somos nenhum doidivana, não, de forma nenhuma, não é isso. Mas o ousar, o desafiar, o fazer diferente, ele precisa ser encarado dessa forma, ele precisa ser encarado como uma oportunidade que nós temos de evolução. Então, se nós nos contentássemos apenas com aquilo que nos chega no momento e porque nós consideramos que está bom para nós não conseguiremos avançar. Veja que, em O Livro dos Espíritos, está lá naquele capítulo, lá no Círculo das Leis Morais, a lei do progresso, que tudo progride. E nós não estamos fora disso. Mas todo progresso, ele vem de uma negação de um conceito, de uma não aceitação de uma coisa, e a gente vai conseguir fazer. A gente vê, por exemplo, no nosso país. No nosso país, algumas pessoas estavam negando a eficácia das vacinas de forma incisiva. E o que acontece? As mentes que usaram, que foram descobrir as vacinas, que foram insistir para aplicar, começaram a aplicar. E o que acontece? As curvas de morte e de casos da Covid-19, elas foram decrescendo à medida que avançava a curva de vacinação. E a gente está vendo aí o resultado hoje. Ou seja, se nós ficássemos na conformidade, na aceitação, pura e simplesmente, daquilo que a razão nos impede de acreditar. Sim, por quê? Porque quando nós olhamos para dentro, quando nós buscamos o autoconhecimento, então, algo em nós diz assim, não, o caminho é este. Sabe por quê? Porque tem uma questão em Um Livro dos Espíritos que Kardec pergunta, onde é que está escrita a lei de Deus? E aí, a espiritualidade, ela diz de uma forma assim inequívoca, está na consciência. Por que isso? Porque sempre nós somos alertados pelo caminho a seguir. Sempre nós somos chamados para o seguir algo. Sempre nós estamos sendo alertados, acordados para o levantar e seguir. Mas então, levantar tão somente não basta, como o Levi, o Mateus, ele fez. Por quê? É preciso uma atitude. É preciso que a gente tenha determinação para realmente mudar, para realmente seguir adiante. E o que é seguir Jesus? A gente vê o seguinte, seguir Jesus não é fácil. Vamos pegar um exemplo. Paulo, o tecelão de Tarso, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, o que acontece? Quando ele foi acordado, quando ele foi chamado a seguir Jesus, lá naquele advento da estrada de Damasco, o que acontece? Ele procura seguir Jesus, mas o que aconteceu com ele? Ele sofreu muito. Foi entre os açoites e sofrimentos, e depois de se haver levantado as portas de Damasco, é que ele vai
seguir verdadeiramente Jesus. A mesma coisa ocorre com numerosos discípulos, que somos nós. Estamos querendo nos enquadrar na condição de discípulos de Jesus. Então, nós precisamos o quê? Entender isso, porque esses numerosos que somos nós, discípulos de Jesus, acordam de sua noite de açoites, e aí o que a gente chama de noite? As noites dos açoites terrestres é a noite das ilusões, daquilo que a gente muitas vezes sonha, daquilo que a gente acha que é a razão da nossa felicidade, que tanto a gente persegue. E o que acontece? Depois a gente se vê num momento em que a gente diz, poxa vida, tudo isso eu quis tanto, tudo isso eu briguei tanto, e nada disso vai atender aquilo que eu procuro, que é a minha felicidade. Então, esse serviço de redenção demanda de nós o quê? Testemunhos. Testemunhos que a gente vai ter que ser santificado no trabalho que a gente tem que exercer. E no sacrifício, porque nada, 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 nada se consegue de graça. Nada cai do céu. É uma ideia que a gente tem assim, de, puxa vida, eu vou orar e tudo vai cair do céu. O apóstolo Tiago, lá na sua epístola, está lá ele dizendo o seguinte, que acaso acha que a tua fé sem obras vai te salvar? Isso é um chamamento muito forte. Não adianta você simplesmente querer ficar naquela contemplação, achando que você vai ser salvo a sua vida, você vai encontrar um lugar ao sol, você vai para o nosso lar e você vai sair do umbral simplesmente porque você está ali orando, está ali exercendo aquela reclusão pela fé. Não. Nós precisamos de fé, sim. Nós precisamos de oração, sim. Nós precisamos de estudo, sim. Nós precisamos de dedicação a horas de meditação, sim. Tudo isso é muito importante. Mas tudo isso não vai valer de nada se nós não operarmos essa fé, não operarmos essa vontade, essa coisa que está dentro de nós. Então, é por isso que o levantar-se somente não adianta. É preciso seguir a Jesus. E isto constitui uma coisa assim, um acervo de lições para o espírito religioso, porque a maioria de nós, cristãos, a gente vai se adaptando aos trabalhos e à lei do menor esforço. Claro, do nosso feitio, é do nosso grau de imperfeição, porque a gente não consegue enxergar o benefício que vai nos trazer. Aí as pessoas dizem, mas é muito chato ser espírita, você tem que estar estudando tanto, mas para que isso? Para que você tem que estar buscando interpretar os textos e buscando significado? E essa de reforma íntima, está se crucificando por tudo que você faz. Eu não sou santo, né? Assim, realmente, nenhum de nós é santo, nenhum de nós é perfeito. Nós estamos aqui por quê? Porque nós temos débitos, e até débitos tenebrosos, de um passado de muita iniquidade que a gente espalhou, de muita dor, muito sofrimento. Então, é uma coisa assim, escabrosa o nosso passado. É verdade. Mas quando a gente tem o conhecimento espírita, quando a gente chega aqui a encontrar a doutrina espírita, o que acontece? A gente tem que pensar diferente. A gente não pode achar e ficar esperando a visita presencial de Jesus. Jesus chegar a aparecer para nós. Aonde? No conforto das nossas poltronas, dos nossos lares, a gente está sentado ali. Não. Não é através das preces ou que a gente coloca muitas vezes assim num desses streams da vida, a gente vai ouvindo preces, tal, essas mensagens de áudio, essas mensagens de autoajuda. Não é por aí, não. A gente precisa que sejamos insistentes nisso, em saber que a mudança, a reforma tem que ser uma reforma íntima. Outros lá, eu espero que dentro da doutrina espírita nós não tenhamos isso, mas outros lá, outros irmãos de religião, que esperam comprar um lugar ao céu. Então, puxa vida, vamos perguntar a nós mesmos, nosso íntimo, puxa vida, será que você tá seguindo a Jesus? Será que você está realmente, você está tentando a reforma íntima? Será que você tomou consciência do que é seguir Jesus? Então, a gente precisa buscar isso dentro de nós. E a doutrina espírita, e a gente agora vai falar um pouco sobre nós, sobre os espíritos, a doutrina espírita, ela convida cada um de nós, e aí onde está, muitas vezes a gente vê equivocadamente dentro do movimento espírita, eu não vou separar agora, nós não enxergamos na doutrina espírita, mas no movimento espírita,
algumas pessoas que têm fórmulas mágicas para a felicidade. Pessoas que acham que tudo que acontece conosco de ruim é culpa do obsessor. É a questão de obsessão. E, na verdade, quando se pensa assim, é um caso de obsessão. Porque a pessoa não se acha culpada do que acontece com ela, não se acha responsável pelas suas ações, pela reação das suas ações. E aí a gente precisa pôr por baixo esse conceito. De que forma? Quando nós estudamos, quando nós participamos da interpretação do que diz a doutrina espírita, dos seus postulados, a gente vê que a vida ela não tem nem castigo, nem tampouco recompensa. Nós temos consequências, nós temos a lei de causa e efeito. E se nós queremos avançar, se nós queremos progredir, se nós queremos melhorar de vida, e aí o melhorar de vida é um conceito que a gente precisa rever muito bem. O melhorar de vida não é você ter posses financeiras, não é você ter um conforto de uma casa, você ter a segurança de um modelo importado de automóvel. Não, não é nada disso, não é nada disso. Nós estamos falando do progredir moralmente, espiritualmente, valores que nós conquistamos, valores espirituais. E isso tudo chama-se o quê? Esse evoluir chama-se adquirir uma consciência espiritual. Ter consciência espiritual é você ter a consciência de que você não é um ser finito, que está num casulo chamado corpo material. Você não está vivendo um hiato de tempo chamado vida física, vida material. Não, não é isso. Você ter consciência espiritual é você saber que você é um ser cósmico universal. Um ser que transcende, um ser que é imortal, um ser que foi criado num dado momento por Deus, e nesse momento da criação você foi concebido de formas simples e ignorante. Então você aí começou a evoluir desde um princípio inteligente até essa consciência que a evolução da humanidade permite e a evolução do seu espírito está. Então, você precisa avançar nisso. E essa consciência, chamada de consciência espiritual, e é nessa consciência que a gente precisa levantar e procurar seguir Jesus. Levantar por quê? É sair dessa zona de conforto, que tanto a gente gosta, que tanto a gente aprecia, que tanto a gente tem medo de deixar. A gente não ousa, muitas vezes, mudar o nosso padrão, porque está dando certo, e vale aquela máxima, já que nós somos o país do futebol, diz, time que está ganhando não se mexe. Mas não é isso, a gente precisa ousar, a gente precisa fazer mais gols, a gente precisa fazer algo diferente, a gente precisa se melhorar, a gente precisa atingir aquilo que a gente chama de perfeição. Lá no capítulo 5º do Evangelho de Mateus, ele das bem-aventuranças, ele termina, lá na sua última frase, o seu último versículo é: sede perfeito, como é o vosso Pai Celestial. Ou seja, a nossa meta é a perfeição. A nossa meta é nós chegarmos a um momento que a gente precisa ter isso sempre dentro de nós. Olha, eu preciso evoluir. E quando a gente observa a doutrina espírita e as outras doutrinas religiosas, não que o espiritismo seja melhor do que qualquer outra doutrina, nem tão pouco pior. Porque, como está lá no Livro dos Espíritos, a melhor religião é a que torna o homem melhor. Então, a gente precisa compreender isso. Para me tornando melhor, eu estou me sentindo bem dentro da doutrina espírita, sendo espírita. Então, se eu estou me sentindo bem, eu preciso seguir a minha doutrina. Eu preciso ter cuidado para andar dentro dos postulados. E os postulados da doutrina diz que a gente deve avançar sempre, que a gente deve procurar sempre evoluir, que a gente tem que procurar vencer a cada dia as nossas más tendências. E isso significa o quê? Esse avanço moral, esse aspecto que tem como objetivo a doutrina espírita, que é o quê? O melhoramento do homem intelectual e moralmente. O homem tem que evoluir moral e intelectualmente. E o que quer dizer isso? Moralmente, rompendo esses nossos desafios, que são muitos, que são o preconceito, o egoísmo, a vaidade, o orgulho.
Então, todos essas deficiências morais, vamos chamar assim, porque são deficiências morais, por quê? Porque, como deficiência, elas nos impedem de progredir. Então, é preciso não apenas o levantar, não apenas o achar que isso é correto, ou até mesmo ter consciência da correção dos preceitos espíritas ou da sua religião. Muito importante isso, a gente tem que acreditar, porque a fé não é um artigo que a gente tão somente basta acreditar. A fé é muito mais. A fé é você estar consciente daquilo. A fé é você realmente estar convicto que aquilo é correto. E essa convicção, ela tem que estar pautada na razão, porque senão a fé ela vai tomar um contexto de fragilidade. Não porque quando o indivíduo que não tem fé, não é isso. A fragilidade é o quê? Porque quando a fé começa a se afrontar, a ser encarada pela razão, e a razão inteligente, não preconceituosa, cabe bem frisar isso, a razão vai começando a fazer questionamentos e que a nossa fé, muitas vezes, ela é posta em risco. E por que em risco? Porque ela não é verdadeira, porque ela não é aquela fé robusta, porque ela se apoia em dogmas, muitas vezes. Então, a gente precisa acordar para isso. Então, o espírita, ele precisa ter uma fé raciocinada. Ele precisa entender que não basta apenas sair da zona de conforto, mas é preciso persistir nisso, porque o caminho não é fácil. O caminho não é fácil. É por isso que o espírito Viana de Carvalho, ele tem uma frase que eu gosto muito, e ela aparentemente é uma frase antagônica no seu contexto, porque ele diz assim: o espiritismo é simples, porém não é fácil. Bom, o que é fácil é simples, o que é simples é fácil, né? É. Mas ele é simples por quê? E por que não é fácil? Ele é simples porque os seus conceitos estão todos pautados na razão, na observação que Kardec teve, que a espiritualidade encadeou nos ensinos, nas questões do livro dos Espíritos. Então, isso facilita o quê? O levantar-se. Facilita muito isso. Por quê? Porque você levantar e você tomar uma decisão ali. Uma decisão. Então, eu decidi me levantar, eu decidi sair da zona de conforto. Eu decidi observar mais o que eu vou fazer. Então, o que acontece? Eu estou proposto, estou aceitando esse novo caminho. Muito bem. Só que esse novo caminho, ele muitas vezes, ele é íngreme. Muitas vezes esse caminho, ele é um caminho de muitos pedregulhos, é um caminho que poxa vida, ele é assim um caminho de muitos desafios e a gente às vezes tem medo. Então nós precisamos começar a entender que esse caminho não é o caminho da porta larga. O caminho da transformação moral é o caminho da porta estreita. Que para que a gente passar, nós temos que afinar. Nós temos que diminuir. Diminuir o quê? Aquilo que a gente traz conosco, que é inservível, que são esses sentimentos menores, se é que a gente pode chamar de sentimento. Orgulho, vaidade, preconceito. E a gente tem muito disso. Nós temos muitos preconceitos. Nós não admitimos determinadas coisas. Nós, muitas vezes, julgamos o nosso irmão pela aparência, nós julgamos o nosso irmão pela cor da pele, pela condição social, pela condição intelectual da pessoa, cultural, e a gente comete equívocos, porque a gente apenas se levantou, mas a gente não seguiu a Jesus. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que esse vocábulo, levantar, que pode ser erguer, que pode ser içar, alterar, são vocábulos que são sinônimos entre si, que a gente precisa vocalizar isso, mas perceber o objetivo que nós vamos trabalhar nisso. Então, quando Jesus ele atendeu ao paralítico, ele lá disse: levanta-te e segue adiante. Você tem uma nova vida, você está tendo uma nova oportunidade, então segue agora, segue no caminho reto. E quantas vezes, meus irmãos e irmãs, a gente tem uma oportunidade, né? A gente malbarata essa oportunidade, por quê? Porque a gente apenas levantou, a gente apenas despertou, mas esse despertamento não foi total e não foi capaz de criar em nós a vontade de modificar, de seguir. Então, a gente, puxa vida, a gente precisa entender isso.
A gente precisa entender que nossa vida tem que ser plena. A gente tem que buscar a nossa redenção. A gente tem que buscar a nossa maneira de viver, uma maneira que nos traga felicidade, uma maneira que a gente consiga ser feliz. Nós não somos felizes por conta de muitas coisas que a gente não consegue. A gente não aprende a lição. A gente não consegue entender aquilo que nos é posto, aquilo que nos é ensinado, aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que a lição da vida nos oferece, nos ensina. E a gente fica com medo. E muitas vezes não é nem medo, é preguiça. Preguiça de seguir adiante. A gente tem preguiça de ler, a gente tem preguiça de interpretar, a gente tem preguiça e medo de afrontar quem nós somos, fazer o que o Espiritismo chama de reforma íntima, do que está lá no livro dos Espíritos, do conhece-te a ti mesmo, de buscar esse autoconhecimento. Então, a gente precisa pensar em tudo isso. A gente precisa começar a enxergar todo esse nosso potencial que temos de modificação. Há uma história, uma fábula, eu acho muito interessante, que diz respeito ao que a gente aprende verdadeiramente, o que a gente interioriza das lições que nós aprendemos. Essa fábula é mais ou menos assim, eu vou procurar me lembrar dela para contar para a gente. Num templo, vivia uma ordem, e os ocupantes dessa ordem, os discípulos e o mestre, um mestre muito um idoso, uma idade bastante avançada, mas um homem de muita sabedoria, eles viviam lá. E como eles não trabalhavam, eles meditavam, estudavam, buscavam ali formar pessoas, que o objetivo do tempo era depois exportar esses discípulos para o mundo. Então, a cada nova turma, a cada novo tempo, não havia interrupção, não havia parada para outra coisa, a não ser esse trabalho de formação. Então, o que acontece? Com a agressividade do tempo, com o que a gente tem muito aqui na cidade da maresia, com as intempéries do tempo, o mosteiro, o templo, ele foi ruindo. E eles precisavam consertar. E era uma preocupação de todos, mas eles não tinham posses para consertar. E aquilo era comum, aquela conversa entre eles. E certo dia, esse mestre Zen chegou para os discípulos e disse: olha, meus queridos, nós temos a solução para conseguirmos o dinheiro, para consertarmos o templo. Aí todos se alegraram, tudo. Aí todos atentos a ouvir qual era a solução que o mestre tinha, e o mestre, então, após aquela alvoroço ali da alegria, olhou para todos e disse: vocês têm de roubar. Aí todos se olharam, e era inevitável a pergunta: mas mestre, o senhor sempre nos ensinou que roubar estava contra o que diz a nossa consciência. Mas como é que o senhor manda a gente fazer isso? Aí o mestre disse: mas eu quero que vocês roubem sem que ninguém, absolutamente ninguém, veja, seja testemunha disso. E ele então saiu. Os jovens discípulos lá ficaram naquele salão do templo a discutir entre eles poxa vida, mas o mestre mandou. Então, se ele mandou, ele sabe o que está dizendo. E era esse tipo de conversa. Bom, o fato é que quando chegou a noite, que escureceu completamente, o mestre, depois de algumas horas, de altas horas, ele foi dar uma volta no templo e encontrou tão somente um dos discípulos. E ele chegou para esse discípulo e perguntou: onde estão os outros? Aí o discípulo respondeu: todos se foram, Senhor. Mas todos, sim, mestre, todos, exceto eu. E eles foram para onde? Onde eles foram? Aí o discípulo disse: mestre, eles saíram daqui para roubar. E fizeram isso agora, na calada da noite, para que ninguém os visse. Aí o mestre silenciou e olhou para o discípulo. E disse: e você? Por que você não foi com os outros? Ele disse: mestre, eu não poderia, porque o senhor disse que nós deveríamos roubar
e que ninguém, absolutamente ninguém, nos visse. E eu jamais iria conseguir esconder isso de mim. Eu não posso me esconder do meu próprio eu, do meu ser. Por isso que eu não fui. Aí o mestre olhou para aquele discípulo, sorriu e disse: você aprendeu a lição. Essa lição, ela é muito importante para nós, por quê? Porque muitas das vezes nós estamos preocupados com o que os outros do nosso entorno nos veem. Então, nós nos levantamos para que os outros vejam. Nós nos levantamos para que os outros percebam o nosso movimento de mudança. Nós damos, às vezes, alguns passos à frente de outras pessoas, porque nós sabemos que aquelas outras vão parar e nós vamos estar à frente deles. Mas nós não estamos dispostos a seguir, e muito menos de convidar aqueles que pararam para vir conosco nesse caminho da mudança, nesse caminho da retidão, nesse caminho da conquista de valores morais, nos seguir a Jesus. E isso é, de certa forma, muito complicado, porque a gente precisa entender que Jesus ele não cobra de nós a perfeição, porque ele sabe exatamente onde cada um de nós está, no nível que cada um de nós se encontra para nessa vida que a gente está, que a gente tem, que nós somos. Então, ele não nos cobra de maneira nenhuma essa perfeição, porque ele sabe exatamente qual é o nosso patamar de evolução. Então, veja só, quando Jesus ele convida o Mateus, o Levi, a buscar a se levantar e segue-me, ele está simplesmente dizendo para que nós, e ele fala com todos nós, para que a gente se levante e que sigam os passos, a velocidade. Cada um de nós tem a sua. Cada um de nós tem a capacidade de perceber quantos passos pode dar por dia, qual o tamanho do seu passo, o quanto ele avança. Mas o importante é que nós façamos essa caminhada a passos firmes, sem olhar para trás, sem se deter naquilo que não importa, naquilo que é supérfluo, naquilo que verdadeiramente não traz felicidade para todos nós. E é isso que a doutrina espírita prega. É isso que a doutrina espírita espera de cada um de nós, que a gente avance nessa linha chamada progresso, que a gente busque o automelhoramento, busque o autoconhecimento, para que a gente siga adiante e encontre na Boa Nova nossa razão de viver. Então, é muito importante que tenhamos essa perspectiva de vida. É muito importante que a gente se aceite como é, claro, porque a gente precisa do autoconhecimento. Então, temos que aceitar o que cada um é, olhar para o espelho da consciência e se perceber, olha, eu sou assim, eu me aceito assim pela minha condição evolutiva, mas, porém, isso não me satisfaz. Eu preciso avançar. Eu preciso reconhecer em mim aquilo que não é bom, aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa ser melhorado e trabalhar isso. E eu não posso inverter as coisas, porque tem determinados acontecimentos da vida que a gente não tem controle, a gente não pode mudar, mas outros, nós somos perfeitamente dotados da capacidade de reverter aquela situação, o cuidar de nós, o conhecer a si próprio, para que a gente tenha assim, um balizamento das nossas atitudes, daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente realmente sonha, que é evoluir. Mas a gente precisa ter vontade. Eu vejo com muita apreensão às vezes, sim, apreensão por quê? Porque eu vejo nas pessoas, principalmente naquelas pessoas que vêm, enxergam na doutrina espírita algo milagroso, algo que vai transformar as suas vidas de água para o vinho em questão de minutos, de simplesmente ler um livro, um romance, assistir a uma doutrinária, tomar um passe. Não é isso. Ter contato com um irmão da espiritualidade através da mediunidade. Não é isso, não é isso. O que conta realmente seguir Jesus e nessa caminhada é a gente estar seguro que todos os grandes vultos
do espiritualismo, da espiritualidade do mundo, eles não foram pessoas que tiveram vida fácil. A gente vê aí, se a gente pegar um passado bem recente, nós vamos ver, por exemplo, Chico Xavier nunca teve saúde do corpo, nunca teve, assim, digamos, uma vida boa no que a gente, no sentido materialmente falando. A gente vê, por exemplo, Irmã Dulce, a gente vê Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. A gente vê, por exemplo, o próprio Jesus, os seus discípulos, Paulo, que nós citamos aqui, Paulo, o apóstolo. Ele tinha uma vida que era uma vida, digamos assim, de progresso material. Paulo era um doutor da lei, um Rabone, ia ser o cargo máximo dentro do judaísmo. Paulo tinha tudo, poder, dinheiro, dominação, conhecimento, tinha tudo, tinha tudo. Ele trocou tudo aquilo depois do advento do estado de Damasco, porque ele percebeu que deveria seguir Jesus, que era a sua meta, o seu objetivo maior seria seguir Jesus. Então ele largou tudo isso, levantou-se. O levantar foi onde? Foi na estrada de Damasco. Então, quando ele lá na estrada de Damasco, que ele viu a imagem de Jesus na sua redentiva mental, ele pergunta: "Que queres que eu faça?" E Jesus simplesmente pediu a ele que ele amasse, que ele retirasse de seu coração embrutecido pelo rigor da lei, que ele buscasse a razão, que ele buscasse o amor. Então, Paulo, ele vai até Damasco, encontra-se com Ananias, não é objetivo nosso contar a história aqui, vocês, por favor, adquiram o livro Paulo e Estevão, vocês vão ter essa maravilhosa saga de Saulo até Paulo, e outros personagens vão encantar a nossa vida com o seu testemunho. E a gente vai ver o testemunho de todos eles, esses personagens, que não foram testemunhos fáceis. Eles levantaram, quando acordaram para o verdadeiro objetivo da vida, mas não se recusaram a seguir. E seguir envolve um sacrifício muito maior do que levantar. E levantar, muitas vezes, nós somos auxiliados por oportunidades que a vida nos oferece. Mas o seguir, nós vamos encontrar muitos, mas muitos percalços. E que nós precisamos ter em mente uma coisa, que eu preciso, quando eu falo eu, diga você, nós, precisamos estar conscientes disso. A vida, a verdadeira vida não é essa. A verdadeira vida é algo muito maior, que transcende a nossa percepção terrena. É uma vida espiritual. E lá, o que verdadeiramente importa é o quanto nós seguimos na direção do bem. Tá certo? Eu vou me permitir, para a gente finalizar a noite, ler aqui para vocês um determinado, uma mensagem que um amigo nosso nos ditou, quando ele nos disse assim: em determinados momentos, somos frágeis e a suscetibilidade decorrente desta fragilidade nos impulsionam para despenhadeiros. Reaja. Somos nós que criamos nossos infernos desesperadores ou pintamos as belezas do céu? Mantenha o equilíbrio. Dificuldades, as mais diversas, são inerentes à nossa condição, mas são necessárias ao nosso aprimoramento. Erga-se e segue adiante. Acima das espessas nuvens das tempestades, o sol brilha, nos mostrando que sempre há um novo caminho a seguir. Nunca desista de ser feliz. Pense nisso. E eu desejo a todos vocês uma boa noite. Que nós tenhamos uma semana de muita paz, de muita realização. E estejamos sempre aptos, prontos, receptivos ao convite de Jesus, quando ele nos convida a seguir. Então, levantemo-nos e passemos a segui-lo.
com um firme propósito de nos melhorar, com um firme propósito de descobrir em cada entrelinha do seu evangelho uma razão para ser feliz e de fazer o outro feliz, simplesmente fazendo aquilo que ele nos convidou a fazer. Ele nos convidou que nos amássemos uns aos outros. E é isso que nós devemos buscar, o amor entre nós, entre todos nós. Que nós possamos amar ao próximo, à natureza, aos nossos irmãos animais, que possamos vencer os preconceitos, as posições de orgulho, de egoísmo, enfim, que nós sejamos mansos, que nós encontremos em cada instante das nossas vidas uma razão para amar e ser feliz. Eu desejo a todos vocês, sim, uma boa noite e agradecer, e muito, a todos pela oportunidade de humildemente trazer a vocês essa mensagem do fundo do nosso coração e de servir, porque eu espero que isso tenha e traga algo de bom no coração de cada um de vocês. Uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.